Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do IEA, Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Acesse o nosso canal youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos programas. Também assista os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify e acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/canal Farofa Crítica, onde você pode, inclusive, sugerir temas, convidados e interagir com a nossa equipe de produção. Avisa amigos, familiares, para também participar dessa rede Farofa Crítica, inclusive para fortalecer mais os nossos contatos. E o Farofa Crítica de hoje recebe um jornalista, fundador do jornal Empoderado, membro da COGIRA, Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, e ativista do Movimento Negro Unificado, MNU. Estou falando aqui do Anderson Moraes. Anderson, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aqui, como é que surgiu essa ideia de montar né, o jornal Empoderado, né, esse jornal online, que tem especializado aí na cobertura das notícias relativas à discussão do racismo, das relações raciais. Bom dia, Denis. Primeiro, é um prazer estar aqui. Você é um grande professor nosso. Para todo mundo que quer falar de comunicação, não tem como passar pela comunicação sem falar com Denis, né? Com esse pessoal, eu falo que são grandes professores. Tem muitas carreiras que que as pessoas fazem, mas às vezes não tem contato com seus mestres, né? Fica uma distância muito grande. Eu sou uma pessoa muito feliz em ter meus mestres aqui próximos. E é uma grande loucura, Denis. Eu vou ser sincero para você. Minha história, ela baseia-se sempre dentro da comunicação, mesmo quando eu não entendi o que era isso. Eu vi aquele Denis Silva comunicando naquele programa da TV Cultura, eu achava aquilo ali muito legal, a ideia de ter uma caixa de madeira que ele comunicava. Eu não entendia o procedimento, mas eu falei, nossa, que legal. E meu pai sempre incentivou, mesmo direto ou indiretamente, sempre foi leitor de jornal, daquele de ler jornal na mesa, no café da manhã. E ele tem um motorrádio, né? Quem é mais velho sabe que é um motorrádio que dava até para jogador de futebol que jogava bem. E aqui ele era ligado às 4 horas, ele parou agora, meu pai não usa, ele está lá guardadinho, mas são 50 anos na família. Então, de alguma forma, a comunicação sempre esteve rondando ali, mesmo quando eu não entendia direito. O grande boom para a gente dar um pulo aí, lá quando eu morava em Jabaquara, tinha a mãe Silvia de Oxalá. E a mãe Silva tinha uma rádio, né, a Rádio Ilê, e um monte de jovens colaboravam para aquela rádio existisse, né? Mas o que mais me chamava a atenção, eu ficava pensando, que essa maluca, né, mano? Tipo, monta uma rádio para deixar jovem ficar ali colaborando. E beleza, o tempo passa. Aí eu acabo montando um blog com 2 colegas para falar de futebol. Esse blog lá na frente e depois vira uma rádio online com um desses rapazes. Ali foi uma grande escola, montamos a Rádio Resistência, que ali, sabe, Denis, eu descobri uma coisa, né? Nos tira o direito de sonhar como pessoas negras, né? A gente vê muito as pessoas brancas, quando criança, falam, eu quero ser astronauta, eu quero ser isso, quero ser aquilo. É muito difícil, eu fico olhando para trás, lembrando de a gente falar essas coisas assim. A gente só quer brincar e existir, né? A gente, muitas vezes, é muito difícil, eu não consigo puxar no raciocínio, lembrando de colegas falando, eu quero tanto ser juiz federal, eu quero ser... O quero ser sempre foi substituído por espero que eu chegue a ser alguma coisa, né? Uhum. E aí, dentro dessa perspectiva, eu monto a rádio online e aí uma coisa que é
um startzinho dessa coisa de montar mídia, a rádio era só para falar do time que eu torcia. E aí era eleição. E aí eu peguei e falei para o meu colega, mas e se a gente for lá e entrevistar os candidatos? Ele falou assim, ó, deixa eu falar uma coisa, nossa rádio é muito pequena. Ele vai ser educado, eu sou sócio do clube, mas ele não tem como, né? Eu falei, não, a gente já tem, chega lá e tenta. Resumindo, um dos candidatos aceitaram falar comigo. Aí eu fui e falei, será que é verdade? Eu não sei se você já passou por isso. Tipo, você vai falar com uma pessoa, você está iniciando lá, você vai falar com uma pessoa, você fala... Daí, sabe quando você vai andando até o local da entrevista, você vai pensar, será que é verdade? Olha, eu vou fazer uma... E daí, quando ele abre a porta da casa dele, era ele mesmo, e tem um momento que é onde eu falo que foi a primeira vez na vida que eu realmente tive certeza que eu podia sonhar como todo mundo, que foi quando eu estava conversando com ele e ele falou assim, olha, eu não posso falar com vocês agora porque eu estou falando com o Anderson da Rádio Resistência. Ele deixou de falar com a Rede Globo para falar com a Rádio Globo, para falar comigo, para continuar me atendendo. Eu falei assim, realmente eu posso o que eu quiser. E aí, a partir desse sonho, eu comecei a fazer coisas práticas. Aí, se eu comecei a pensar coisas práticas, a ponto de conseguir falar com todos os candidatos, cheguei a falar com o Haddad. Então, só que eu percebi uma coisa, Denise, que faltava alguma coisa para mim. Eu não estava satisfeito, por mais que fosse o time que eu amava, que eu amo, estava incompleto. A rádio termina, e uma conversa com o Anderson John, depois a gente estava participando de um coletivo, que era diretor na época do Centro Cultural Jabaquara, que hoje leva o nome, né, de Mãe Silva de Oxalá. Olha que loucura, como as coisas, né, voltam. Aí ele falou, por que eu só monto um jornal? Só que eu sou o seguinte, Denis, ao fazer o jornal foi a maior loucura da minha vida. E eu falo que até hoje eu não faço ideia do que eu estou fazendo. Porque é o seguinte, eu montei ele em um mês quase. Eu era funcionário comissionado da prefeitura, cheguei numa colega minha que era a Cris Politi, que é jornalista, falei, Cris, o que você sabe de jornal? Eu falei assim, eu sou jornalista, o que você quer saber? Eu falei assim, não, eu quero saber de montar um jornal. A gente bateu um papo no almoço, mais ou menos, meu grande amigo Décio Trujillo, que não está bem de saúde, foi também esse cara que eu aceitei para conversar. E aí eu peguei e falei assim, o que você quer? Ah, eu quero que seja um jornal que dê voz às pessoas excluídas, que seja um jornal que possa incentivar as pessoas que são invisíveis ter um lugar para falar. Tá bom. Eu fui, cotei gráfica, eu peguei o meu salário, até hoje, minha mãe, minha filha quer me matar, porque eu peguei o meu salário praticamente integral e imprimia jornal. Eu fiz isso por uns 4 meses. Ah, você fez impresso no começo? A loucura foi completa. Rapaz, meu, então você foi corajoso. Isso, por isso que eu falei que é loucura. Quando foi isso, Anderson? Ele nasce em 26 de agosto de 2016. 16, então, tá. nesse período, teve 4 meses de jornal impresso. Eu colocava o jornal impresso, só que eu não tinha, e assim, né, Denise? Eu não conhecia as pessoas que pudessem escrever. Então, eu fui pegando os amigos. Tá. Então, se você pegar o primeiro jornal impresso no meu e o que a gente faz hoje é bem diferente. Só para você ter uma ideia, sabe quem escreveu no primeiro jornal impresso? A Kátia Bagnarelli, que foi a esposa de Sócrates. Ela fez uma coluna social bem bacana. A Conceição Lourenço participou desse período. Né? Você tem guardado esse material todo, né? Tenho. Eu tenho guardado. E aí, é interessante falar do jornal impresso, para lá na frente, se você quiser falar sobre isso, o que eu penso sobre o jornal impresso. E aí, eu pegava o jornal impresso, fazia a matéria com meus amigos, chamava as pessoas ao entorno, punha na mochila, eu era o maluco deles. Eu trabalhava na Prefeitura de São Paulo, então eu fui batendo, não estou brincando, em todas as bancas do centro de São Paulo. E falei, você pode deixar o meu jornal? Aí expliquei o que era, como funcionava. E eu parecia, não sei se você lembra da história do Vitor Tivita, quando ele veio para o Brasil,
O Pato Donald foi o grande carro-chefe dele. Aí ele Sim. chegava, colocava o Pato Donald lá na banca e falava para a pessoa, não, não, pode deixar aí não. Eu fazia a mesma coisa porque eu li a biografia dele. Eu chegava e falava assim, o Estadão, eu chegava para o cara da banca e falava assim, o Estadão ele já tem um público grande. Tira um pouquinho o Estadão do lado, coloca o meu. E eu ficava fazendo isso nas Os bancas. donos de banca ficavam bravos, não? Não, os caras achavam que eu era um maluco, mas eu acabei sendo amigo de um monte. Até hoje, o Gustavo, que é dono de uma banca, que é um grande amigo, que tem uma história muito legal que aconteceu, depois eu posso falar. Ele foi o cara que, tipo, virou meu amigo, porque, tipo assim, os caras achavam maluco, um cara preto, chega lá com uma mochila, Montou um jornal, tá colocando. isso, e reorganizando a banca dele, e os caras abraçavam. Ó, eu vou te falar O uma jornal, coisa. o jornal é vendido? Não, era doado. A doado, eu deixava lá, a pessoa Por isso que pegava. ele é mais maluquice Tá. ainda. E aí, até hoje, ali no centro, quando eu passo, oi, tudo bem? O pessoal lembra, putz, aquele cara ali é o cara que via os jornais. Fiz grandes amigos ali dos donos de banca até hoje. Uhum. Tem uma banca que descendo ali no Badaró. Então, os caras realmente abraçaram a ideia, porque E tinha boa saída, Anderson? Como é que era? Você putz, tinha, a controlava? loucura era completa, mas funcionava, porque além da banca, tinha uma outra questão. Eu fazia muito jornal, eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. Eu fazia Hum. 5.000 jornais, você não está entendendo. E 5 aí, mil. o que acontece? Eu distribuía jornal, eu ia no movimento negro, por exemplo, num evento. Vamos na quinta conferência, lá estou eu com o jornal. Ah, vai ter não sei o que na educação, lá estou eu com o jornal. E aí outra, aí eu já vou responder, mas sem perguntar. O jornal impresso para a comunidade periférica e para a mídia independente é de suma importância. Por Sim. quê? A gente fura a bolha. Eu estava com um jornal, Denise, vamos supor, entro num táxi, e acontecia isso mesmo, no Uber, né? Hoje é Uber. Uhum. O cara, meu Deus, a gasolina tá cara. É? Ela deixa para eu dar o jornal. Eu já pegava, tirava o jornal, a minha arma. A minha arma era o jornal. Sabe o samurai que tira espada? Era eu com o jornal. Já puxava o jornal. E ganhava o Uber lá. Dava na mão dele e falava assim, olha, isso aqui é um jornal que fala sobre as questões das pessoas invisíveis, da causa negra, você vai entender. E aí eu começava, através do jornal, às vezes não tinha nem isso na matéria, tá? Eu Uhum. começava a dialogar sobre o universo dele. E aí eu começava a fazer militância dentro do Uber. Perfeito. Em tudo que é lugar. Uma vez eu fui no banco e a fila estava muito grande. E aí eu vi aquela segurança do banco. Ela estava com um aspecto de cansada, deveria fazer muitas horas de trabalho. Ela falou assim, nossa, hoje eu estou acabada. E começou a falar. Eu falei, peguei, lá vai eu, puxo o jornal, dou na mão dela e falo, então, mas isso é uma luta de classe. Daí eu comecei a falar, mas isso é importante, você sabe, né? Que falando de mais-valia para a mulher, mano. Mas sem citar a palavra Marx, a Sim, mais-valia, sim, sim. só fazendo. Você sabe que isso daí, o seu esforço é excessivo, você não precisaria estar trabalhando. Eu também, às vezes, eu penso sobre isso, mas eu não entendo direito, porque nem. Aí eu fui conversando. Então, isso era o jornal impresso, ele abria a porta para que eu furasse essa bolha da mídia social. Perfeito. Não, isso é uma muito importante, né? Por exemplo, eu faço um jornal ali na ECA, com os alunos de jornalismo, aqui para a comunidade da São Remo, um jornal impresso, né? E é muito importante, né? Porque você tem esse lance do contato com a pessoa, entregando o jornal, conversar com a pessoa, né? Ou, por exemplo, a Igreja Universal tem um jornal impresso, que é a Folha Universal, e tinha 1 milhão de exemplares. Pouca gente Isso, dá importância para isso. Não 1 milhão. E aí você percebe os fiéis entregando o jornal, conversando com as pessoas, né? Então você tem um isso. contato direto, né? Isso é fundamental, né? Isso é uma grande aula. Se a gente pegar a questão, eu acho que você foi perfeito. A Folha Universal é perfeito para. Tanto é que eu não vejo mais tanto a Folha Universal, porque é como se eles tivessem feito o objetivo deles de alguma Sim. forma. E é o contato. Eu lembro que quando o Mano Brown disse para a cadeia esquerda na quebrada, muito petista, inclusive, ficou bravo com ele, a gente tem que entender isso de uma forma orgânica, né? A gente tem que entender isso de uma forma real, que é realmente você, como cidadão, ativista, que está colaborando, porque hoje, né, Denise, eu vejo muito assim, com todo respeito a todo mundo, as suas histórias,
mas eu vejo que o ativismo, às vezes, é visto como uma coisa assim, se eu vou na manifestação, levanto uma faixa, ou estou lá, eu já estou fazendo ativismo, militância, da mesma forma que uma arte. Não, tipo assim, eu não consigo ver isso. O ativismo Perfeito. é diário, né? Então, por exemplo, o seu comprometimento... Tem gente que sai da quebrada dele, vai para o centro, no ato, mas e na sua quebrada? Qual é o que você faz na sua região? Né? Você precisa realmente, às vezes, estar na passeata da Paulista, tem, mas quanto que você faz na sua região? Porque a gente está na ponta dessa situação toda, Perfeito. e eu vou te falar uma coisa, sabe, Denise? Eu tenho um problema muito sério com a esquerda, quando fala o seguinte pensamento. Ah, olha os pobres votando aí no pessoal da direita, votando nessa gente. Eu entendo que tem gente que quer votar mesmo, mas eu entendo uma coisa. Eu fui na Prainha fazer uma matéria. A Prainha, eu estou aqui na Baixada, ela é no Guarujá. Muita gente conhece o Guarujá como lugar das pessoas que têm casas boas. O Uhum. Guarujá tem uma favela, que é uma das favelas que a primeira vez que eu vi foi muito impactante, que é de Palafita. Palafita, para quem não sabe, ela não é uma casa de madeira ou de alvenaria, ela é uma casa de resto. É muito triste. É alguém que pega tudo que tem ao entorno e monta uma estrutura minimamente quadrada e ele coloca umas madeiras embaixo para a água que vai bater, não bater direto nessa madeira, né? Então ele não bate na casa, ele bate nas madeiras que seguram os troncos que seguram a casa. Então, você quer falar para mim que um cara desse que não vê, às vezes, o movimento negro lá, especificadamente com faixa, bandeira lá, o movimento de esquerda, o movimento de moradia, você daí vem um cara maluco e fala para ele assim, eu vou te dar aquilo que o outro não deu. Eles não têm partido. O partido é Sim, da esperança de poder comer no dia seguinte. Vou te exatamente. falar uma questão de segurança pública que a gente não discute. A gente fala muito do genocídio da juventude negra. Denis, muita gente em quebrada, por isso que eu falo, a gente tem que viver lá, a gente tem que estar próximo, você não precisa morar em favela, mas você tem que estar próximo para a gente poder fazer esse debate mais próximo da realidade. Muita gente é roubado por noia de madrugada. E aí vem um cara e fala que vai armar a população, a primeira coisa que ele pensa não é, meu Deus, é mais negro se matando. Não, ele pensa o seguinte, puta, pelo menos alguém vai dar um tiro nesse noia que rouba minha Sim, marmita de madrugada. perfeito. Então, se a gente não estiver próximo do nosso povo, que a gente fala todo dia, é como falar de criança. A gente vai fazer uma matéria sobre criança. A gente tem que parar com a mania, e é uma coisa que eu cobro no Jornal Empoderado, que é, nós não falamos das pessoas como todas as matérias, nós deixamos as pessoas falar. Estou fazendo uma matéria sobre escolas antirracistas. Beleza, os colégios ricos, os pais pretos que estão ali, querem mais aluno preto, que é mais professor preto, daí é legítimo. Eu estou deixando as mães falarem. E sempre foi assim. Tem um caso de racismo, a vítima fala. Uma outra coisa, sabe, Denise? Tem algo que o movimento negro, para mim, tem que abraçar. Eu estou batendo nessa tecla, porque eu também sou jornalistas livres e eu tensiono, a gente está tensionando em todos os lugares que nós estamos, né? Que tem maioria branca, que é o seguinte, é o fetichismo do corpo negro que tomba, que eu chamo dessa forma. Morreu Marielle assassinada. Todo mundo corre, é camisa de Marielle, e filma Marielle, e vai na família. Daí morre não sei o quê, morre Agatha, morre o George Floyd. Eu, muitas vezes, vou ser muito sério para você, eu não vejo diferença do que é feito, mesmo na mídia de esquerda independente, no da pena. Aquele fetichismo de ver o Rafael Braga e primeiro, eu cobro muito que a gente faça matérias e chame e indague quem é que deu o tiro, quem é que mandou dar o tiro. A gente eu sei que a gente não vota no partido do PSDB, mas se o governador é o Dória, é com o Dória que a gente tem que falar. O mesmo, só para você ter, olha que loucura, o mesmo Alexandre de Moraes que quando foi entrar no STF
foi um barulho na esquerda, que é o pior dos universos, a mesma esquerda agora está agradecendo ele, o Lewandowski, por causa da cota nos partidos. Olha, eu vou dizer uma Então, coisa para você, eu vou dizer pra você, viu, Anderson? Assim, eu estava até conversando com uns colegas meus aí da esquerda. No Supremo Tribunal Federal, os ministros mais coerentes foram aqueles, têm sido aqueles que o PT não indicou. Que é o Jânio Moraes, o Gilmar Mendes e o Marco Aurélio de Mello e o Celso de Mello. Tá, os quatro, eles são têm sido os melhores, né? Os mais posicionados e tal, né? Então, isso dá para a gente pensar bastante. Pois é. Por exemplo, a gente está fazendo aqui, Denise, o Candidaturas Empoderadas, pela segunda vez. Eu estou muito emocionado, confesso com você, com o que está acontecendo. Na primeira edição, em 2018, chamamos 16 pessoas, que é basicamente as pessoas próximas, Adriana Vasconcelos, chamamos ali Marcos Zito, Jesus, pessoal que a gente conhecia. Levamos na ação educativa, fizemos 2 blocos, fizemos uma sabatina, foi maravilhoso, foi lindo. Dessa vez o jornal está crescendo, expandiu a equipe, e aí a gente falou assim, vamos usar um pouquinho mais e vamos abrir, né, para quem quiser mandar material, a gente divulga e convida para as sabatinas. E aí eu falei assim, tudo bem, vamos deixar lá. Das pessoas que enviaram material, Denise, tem menos, acho que de 16 pessoas que eu conheço. A gente passou de 50 materiais que a gente recebeu. A gente tem drag queen de Goiás. A gente tem um pessoal que veio da roça de Patinga e foi querer ser vereador para mudar a cidade. Então, uma coisa assim. Então, é o seguinte, a gente tem que pensar que a gente tem que fazer proposições pensando no nosso povo e junto com o nosso povo. O que eles querem, né? Então, acho que as mídias têm que ser repensadas nessa questão. Me incomoda muito esse fetichismo desse corpo preto que tomba. Eu gosto de falar do corpo vivo, sabe, Denise? Perfeito. A gente tem os sofrimentos, tem o genocídio, mas tem muito corpo vivo ótimo, entendeu? Né? Você vê a Tati do Quilombação, olha que... Meu, eu acho ela maravilhosa. Olha quantas Marielles nós temos vivas aí produzindo. E quando eu vejo candidaturas empoderadas, eu vejo Simone do MNU, a Tamires, eu vejo tanta mulher preta tentando, que estava ali reclusa em relação a eu vou, o que eu faço para mudar e para variar a mulherada, né? É o que move tudo isso aqui. E aí você fala, eu vou ficar esperando um corpo preto tombar para eu poder ter clique de internet? Então, acho que a gente tem que fazer essa reflexão e cobrar que as mídias brancas, em especial, valorizem os nossos corpos vivos. Perfeito. Que parem de valorizar esse corpo preto que tomba. Porque tem muita gente fazendo. E não é só valorizar o corpo que chegou a algum lugar, como o Silvio Almeida, a Djamila, o Douglas Belchior, o Denis, o Juarez. É valorizar essa gente que está querendo produzir ali. Você pega lá o Guga em Paraisópolis, você pega vários ativistas que nós temos. A Lei Aldir Blanc, ela movimentou uma classe artística de periferia, de quebrada, de querer, de estar. Você pega os editais, olha quanta gente preta e periférica produzindo cultura. Né? A gente tem o João do Treme Terra, que é um cara, um baita de um artista. Vai falar com o João do Treme Terra. Então, o que nos faz... as mulheres, né? Até o livro da minha esposa, da Eliette, né? As mulheres estão organizando, né, nas periferias, coletivos, né? Iniciativas fantásticas. Agora, no coronavírus, por exemplo, né? A miséria não chegou a um grau de intensidade nas periferias, porque tem uma organização de mulheres, particularmente negras, né? Nas periferias, que estão fazendo campanha de solidariedade, enfrentando essa situação, né? Isso é muito... Isso. A das mulheres, eu nem vou falar das mulheres, eu prefiro falar dos homens, porque quem move isso é as mulheres. O Jornal Empoderado, 80% são as mulheres que movem o Jornal Empoderado. Mulher preta. Eu falo que o Jornal Empoderado parece a ONU também. Eu tenho até chinesa no Jornal Empoderado. Mas melhor que a ONU. Melhor. Mas isso é importante, sabe, Denise? Acho que a gente tem uma filosofia que é assim. A gente aceita a mulher loira, a chinesa, o japonês, só que o protagonismo sempre é do negro, da negra, e em especial da mulher negra.
Eu pego aquele privilégio da pessoa branca, ela vem, traz o seu privilégio, abre as portas para que uma Valéria, mulher preta, uma Tata, possa ir lá e mostrar o seu rosto, né? Eu acredito que a gente tem que entender que se a Fórum abre o espaço, jornalistas livres, os ninja, ótimo, maravilha, e que a gente ocupa esses espaços também, mas que esse espaço também sirva, uma coisa que também é uma crítica, não sei se é positiva ou negativa, que tenhamos em mente vitórias mais coletivas e menos individualistas. Que possamos chegar juntos mesmo, na prática. Precisamos muito mais disso. Então, por exemplo, vai ter uma discussão ali sobre jornalismo. E ela necessita de alguém que tenha conhecimento teórico muito. Eu tenho esse conhecimento teórico? Não. Então, eu mando o Denis no meu lugar, ou o Denis manda um aluno dele, que amanhã o aluno dele mandou. Precisamos disso também, para que a gente fortaleça uma cadeia geral. E a mulher preta, ela entende mais isso. Eu percebo isso. Eu vejo nas campanhas como a mulher negra ela tem uma facilidade de colocar pessoas negras para colaborar ali junto com ela nessa campanha, né? Como que ela tem esse senso de coletividade muito natural, assim, muito natural. E a gente tem muito que aprender. Muito bom, né? Anderson, nós estamos caminhando para o final já, o papo tá bom, né? Acaba rápido, né? Você tem faz um merchan aí do Jornal Empoderado, né? Como é que vocês deve ter campanha de assinatura, de apoio, né? Onde encontra o jornal, quem quiser apoiar o jornal, por exemplo, até colaborar com o jornal, como é que faz? Passa para a gente um merchan aí do seu jornal, do nosso jornal. De vocês, eu só sou um maluco que faço o negócio tá ali, mas vocês... Quem quer ser maluco também que nem você, como é que faz para apoiar essa maluquice? E aqui, se você quiser vir colaborar, é só mandar e-mail, mandar o artigo direto para a gente, Anderson Moraes, _coordenador, @jornalempoderado.com.br. Ano que vem a gente vai entrar com uma campanha para... A gente sempre pensou muito em como fazer isso, porque a gente tem um cuidado muito grande de entender que o nosso povo também ajuda financeiramente, se precisar, mas a gente entende que o nosso povo não tem condição de ajudar e às vezes quer ajudar, então pensando uma metodologia de tirar de quem pode tirar, quem pode mais doar. Mas ano que vem a gente vai vir com vaquinha online, sempre que precisamos. O site do jornal é jornalempoderado.com.br. A gente tem Instagram também, tem o Twitter e tem a nossa Instagram é Jornal Empoderado também, Jornal Empoderado também, Jornal Empoderado. Nós estamos nas mídias, vem colaborar, a gente precisa muito de colaborar com o texto, com o que vocês precisarem, é a casa de vocês aqui. Né? E caso você queira fazer doação espontânea, pode me procurar também nas mídias sociais, que a gente aceita. Então, beleza. Só a gente entrar em contato aí, jornalempoderado.com.br, também no Instagram, né? E o e-mail anderson_moraes@jornalempoderado.com.br. É isso? Isso. Beleza. Anderson, brigadaço aí, cara. Sucesso aí, tá? Já tem sucesso, vai ter mais ainda, né? E a gente precisa de mais malucos, né? Pra gente poder fazer tremer esse Brasil e ele entrar nos eixos, né? Com certeza. Eu que agradeço, muito obrigado. É uma honra estar aqui batendo esse papo com você. Obrigado, a honra é toda nossa. Estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje recebeu o jornalista Anderson Moraes, do Jornal Empoderado. Acesse o nosso canal, youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E para encerrar, a frase do grande Gabriel Garcia Marques: porque o jornalismo é uma paixão insaciável que só pode digerir e humanizar mediante a confrontação desencarnada com a realidade. Quem não sofreu essa servidão, que se alimenta dos imprevistos da vida, não pode nunca imaginá-la.